Olá, queridos. Nós somos a Igreja Nova Vida de Piedade. Quem vos fala é o auxiliar Anderson Silvério. Hoje é dia 10/4/2023. Nós estamos dando continuidade ao nosso plano de leitura anual. Estamos falando sobre o livro de 1 Reis, capítulo 1 e 2. No capítulo 1, a gente vê aqui praticamente o encerramento do reinado de Davi. E no capítulo 2 a gente vai ver então o início do reinado de Salomão. Algo que me chama muita atenção no capítulo 1 e 2 é a tentativa de Adonias usurpar o trono que havia sido prometido por Deus a Salomão. Adonias era o segundo filho mais velho de Davi, ou seja, Absalão havia morrido e Adonias então deveria ser o rei, na linha de sucessão ele deveria ser o rei. Só que Deus havia feito uma promessa onde Salomão seria o rei, né? Herdaria o trono no lugar de Davi, sentaria no lugar de Davi. E Adonias sabia disso, a gente pode observar isso no capítulo 2, versículo 15, que Adonias tinha consciência que o Senhor havia instituído Salomão como rei, né? Mas ele, mesmo assim, sabendo da vontade de Deus, ele queria usurpar o trono. A gente observa no capítulo 1, versículos 5 e 6, que o texto diz assim: Adonias queria muito ser rei, né? Ele queria muito ser rei. Só que a vontade de Deus é que tem que prevalecer, não a nossa, né? E nós precisamos entender qual a vontade de Deus para a nossa vida. O que Deus tem para cada um de nós, né? Às vezes nós queremos tanto uma coisa, nós queremos tanto algo e esquecemos de perguntar a Deus qual é a boa, perfeita vontade dele, né? E às vezes, mesmo sabendo qual é a vontade de Deus, a gente quer colocar a nossa vontade à frente. Foi o que aconteceu aqui no caso de Adonias. Adonias sabia da vontade de Deus, da intenção do Senhor para o povo de Israel, mas ele não concordou com isso e tentou então se intitular rei. E a gente vai ver que no decorrer da história que isso lhe custa a própria vida, né? Isso vai tomar uma proporção muito grande na história. Um jovem que podia estar reinando ao lado do irmão, mesmo não sendo rei, mas ele podia estar ali trabalhando, servindo no reino, né? Mas ele não, ele queria ser o rei. Ele não queria obedecer, ele queria fazer aquilo que estava no coração dele, não o que estava no coração de Deus. E por causa disso, a gente vai ver que ele simplesmente se junta com pessoas que estavam junto com ele, e a gente vai sempre achar algumas pessoas que vão estar ao nosso lado. Quando a gente está pensando coisas erradas, querendo fazer coisas erradas, vão ter sempre alguém que vai te apoiar. Nós temos que ter muito cuidado com essas pessoas. E você vê que ele se cercou de pessoas que estavam aconselhando ele, que eram a favor do que ele estava fazendo. Ele não foi buscar conselho em pessoas contrárias, né? Porque tinha aqui o outro sacerdote que ia dar conselhos contrários a ele não quis se juntar. Então, querido, a gente tem que prestar atenção com quem a gente está andando. Será que a gente só quer ouvir aquilo que nos agrada? Será que a gente só quer ouvir aquilo que nos faz bem? E nunca nos colocamos para ouvir aquilo que nos confronta? Né? Às vezes não queremos ser confrontados, queremos apenas ser acariciados, queremos apenas que as pessoas falem para a gente: você está certo, faça isso mesmo. Mas a gente esquece que na multidão de conselhos há sabedoria, é o que diz a palavra de Deus. Então, às vezes, no conselho contrário à sua vontade, no conselho contrário à nossa vontade, nós podemos encontrar então sabedoria. Podemos encontrar o conselho perfeito e assim talvez livrar a nossa alma, a nossa vida de um sofrimento posterior. E a gente vai ver aqui que ele começa a tramar tudo para roubar o trono
que era de Salomão, mas Deus mostra a sua vontade soberana, porque ele é Deus. E a gente vai ver que logo depois Salomão é constituído rei, porque Davi fica sabendo da intenção de Adonias e manda colocar Salomão na sua mula, na mula do rei, e passear com ele pela cidade, e manda ao sacerdote ungir a sua cabeça, e manda tocar as trombetas anunciando que ele é rei, e assim ele é constituído, Salomão é constituído rei no lugar de Davi, né? E Adonias, quando soube disso, ele fica muito chateado e com medo de que Salomão tire a sua própria vida, porque ele sabia que ele tinha feito algo errado. Então ele se põe numa posição onde ele, na beira do altar, que era uma posição onde as pessoas que precisavam pedir perdão, clamar por pedir clemência, elas iam à beira do altar para pedir clemência. E aí ele fala que pede ao rei para que jure que não vai tirar a sua vida. E Salomão, no momento de piedade, diz que não vai. Se ele demonstrar ser um homem reto e que não tem má intenção no seu coração, nem um só fio de cabelo seu será tocado pela espada. Então Salomão promete a ele que ele pode ir para casa, que ele não vai ser, não vai ter a sua vida poupada. E mesmo assim, Adonias, e mesmo tendo recebido essa atitude de clemência do rei Salomão, ele tenta mais uma vez usurpar a autoridade do rei. Ele procura então Betseba e pede a Betseba que dê a ele por casamento uma das concubinas do rei. A concubina que até então estava cuidando do rei Salomão, do rei Davi. Então ele pede que Betseba interceda ao rei Salomão por ele e dê a moça que cuidava de Davi, a concubina de Davi, como sua esposa. Na verdade, a intenção dele era mostrar ao povo que ele tinha se casado com uma das esposas do rei. Com isso, ele traria ao povo, colocaria em dúvida a autoridade de Salomão, o reinado de Salomão, né? E aí Salomão fica muito irado com isso e percebe a intenção do coração dele. E aí, então Salomão, como havia prometido, que se houvesse no coração dele, se ele mostrasse que ele era íntegro, então a vida dele seria poupada, percebe que ele na verdade não era íntegro, que ele não tinha boas intenções. Então Salomão acaba por mandar tirar a vida de Adonias, seu irmão. Então o que eu quero deixar de mensagem para vocês, e também no meu coração essa mensagem fica: duas coisas. Uma é que nós possamos nos colocar debaixo da vontade de Deus e se submeter a ela, para que isso não nos custe talvez a própria vida, ainda que não seja a nossa vida terrena, mas a nossa vida espiritual. Se nós nos colocarmos a obedecermos à vontade de Deus, nós podemos ter certeza de que a nossa vida eterna será poupada, né? O Senhor vai nos guardar e nós chegaremos até então um grande dia e estaremos com Ele. E trazendo para os nossos dias também, se nós obedecermos, procurarmos colocar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, não com a nossa vontade, nós podemos nos poupar de tantos problemas. Quantas coisas a gente às vezes toma decisões próprias, a gente quer agir pelos nossos próprios impulsos e isso vai nos custar problemas lá na frente, coisas que vão atrapalhar a nossa vida e nos dar tanta dor de cabeça, porque simplesmente não deixamos ouvir a voz de Deus, que tomamos a decisão por nós mesmos, né? Outra coisa que me chama muito a atenção é o fato da gente, às vezes, ser complacente com coisas que tentaram nos destruir. Você vê que Salomão foi complacente com Adonias e lhe poupou a vida,
e mais uma vez Adonias tentou contra a vida dele, contra o reinado dele, né? Tentando se casar com a concubina do rei Davi. Ele na verdade queria colocar em xeque a autoridade de Salomão, e isso causaria talvez um transtorno muito grande no reinado de Salomão, porque o povo ficaria dividido. E às vezes a gente é complacente com determinadas coisas que podem nos custar a nossa autoridade, podem nos custar a nossa comunhão, sabe? Coisas que a gente vai deixando por um tempo, por 2 tempos, e a gente tem que cortar o mal pela raiz. Se você conseguiu avistar algo que te prejudica na sua caminhada com Deus, algo que pode é, contaminar o seu coração, a sua fé, irmão, não seja complacente com isso. Corte o mal pela raiz. Elimina. Sejam amizades, sejam atitudes, sejam coisas que você vê na internet. Se você está observando que essas coisas estão enfraquecendo a sua fé, estão querendo te roubar do destino que Deus tem para a sua vida, querido, a gente precisa cortar laços. A gente precisa interromper ciclos. Então, querido, o que eu quero deixar de mensagem neste dia é que a gente possa crescer em Cristo e procurar observar qual é a boa, perfeita vontade dele para a nossa vida, ainda que isso nos custe talvez amizades, ainda que isso nos custe talvez pessoas nos julgar, porque você fez isso ou fez aquilo. Eu fico imaginando quantas pessoas não julgaram Salomão por ter matado seu próprio irmão, né? Quantas pessoas não julgaram Salomão, mas ele tomou a decisão certa e poupou o seu reino de um grande problema que poderia vir lá na frente. Então não seja complacente, não seja benevolente com o mal, não seja benevolente com o que está tentando roubar a sua paz, a sua fé. Se coloque na posição que Deus colocou você. Seja obediente à palavra de Deus. Aquilo que Deus colocou, ainda que não seja da sua vontade, aquilo que Deus quer que você faça, faça. Porque lá na frente você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida, você vai ver Deus te honrando pela sua obediência. Eu desejo que você tenha um dia abençoado, um excelente dia em nome de Jesus.